Ah, sim, né? Né? Tava demorando a aparecer o gato, né? Às vezes ele sobe aquela grade, faz um barulho, né? Fazer um pulinho ali, Né? uma espiadinha. Isso. Não, outros dias ele se comportando, a gente deixa, mas hoje ele não se comportou. Então foi de castigo. Muito bem. Então aqui nós temos o prefácio da Odete Lara, que realmente foi praticante do Zen, né? Bastante interessante esse relato dela. Eu acho bastante importante, né? Então, né, ela ficou 4 anos treinando no Zen Center, no Zen Mountain Center, no Green Gulch, né? Então, ela deve ter feito uma prática maravilhosa. Né? Bom, aí Ela tá viva ainda? acho que sim. Mas acho que na verdade vamos ter que fazer pesquisa na internet para saber, né? Bom, e realmente, né? Essa frase onde ele diz, né? Onde o Rich Baker deu a sugestão de fazer a tradução do livro Mente Zen, Mente do Principiante, que em inglês Zen Mind, Beginner's Mind, que naquela época era o único livro de Suzuki Roshi disponível. Né? Agora, acho que nos Estados Unidos já editaram um terceiro livro, né? Baseado na transcrição de palestras, né? O segundo livro já está disponível em português, ou pelo menos estava disponível. A gente teria que verificar se ainda está em edição, mas nós temos aqui. E quem sabe, talvez, né, se a turma quiser, a gente dá continuidade e estuda também esse segundo livro, né? O título do segundo livro é Nem Sempre é Assim, se não me engano, né? Achei bonito a postura dela de achar inicialmente que faltava preparo para ela estar traduzindo este livro do Suzuki Roshi, e que fez ficar disponível o livro Para Viver em Paz. Né? Bom, na página 8, no primeiro parágrafo, ela fala dos hospices, né? Onde ele fala, além de pertencer à diretoria do Green Gulch Farm, onde atuava como mestre palestrante, e o Yvonne trabalhava junto a hospices, dando assistência espiritual a doentes terminais e orientando as famílias para que lhes dessem atendimento consciencioso e humano, em lugar de relegá-los aos áridos cuidados hospitalares. Eu não sei se ainda existe aqui no Brasil. E seria muito importante que viesse a existir. Esses hóspedes, dos quais eu acho que o Zen Center de São Francisco foi um dos primeiros, né? Talvez não o primeiro, não sei quem foi o primeiro, mas, né, eles foram um dos primeiros a desenvolver essa atividade. E são, vamos dizer, casas residenciais onde doentes terminais vão quando estão com prognóstico de 6 meses ou menos de vida. E passa a ser um lugar onde tem um suporte de médicos e enfermeiras, mas sem ser aquele ambiente de hospital. Então, o trabalho está justamente em criar um ambiente caseiro, um ambiente de lar. E
geralmente, nessa época, já está se na fase dos chamados cuidados paliativos, né? Então, de minimizar o sofrimento, minimizar a dor, mas sem mais estar fazendo aqueles exercícios sobre-humanos para estender a vida mais um dia, né? Que já está se discutindo muito até que ponto vale essas extensões de mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns poucos meses de vida, mas com péssima qualidade e a custos terríveis, né? O custo financeiro, o custo emocional e o sofrimento de todos, né? Porque quando a pessoa perdeu a qualidade de vida, será que é isto que queremos de verdade? Então, e no Zen Center não era obrigatório que a pessoa que entrasse nesse hospice fosse budista, mas naturalmente era um local que estava regido pela filosofia budista e pela abordagem budista, né? Então, e o budismo a gente já pratica uma tranquilidade em relação à morte. A gente considera a morte a coisa mais natural da vida, né? E de que não há nada a temer. Então, e claro, né, os monges e outros funcionários estavam lá à disposição, né, para acolher os doentes terminais, né? Em 2006, eu tive a oportunidade em São Paulo de participar de uma pesquisa sobre meditação para idosos com leve hipertensão. Então, idoso acho que era definido como qualquer pessoa acima de 60 ou 65 anos de idade, não me lembro qual era a idade mínima, né? Mas tinha participante até com 80 anos de idade, né? E foi muito comovente para mim, porque eu percebi como essa prática da meditação, mesmo nessa base simples, básico, sem qualquer aspecto filosófico, religioso, como essa simples prática de meditação básica deu uma melhora de qualidade de vida e um preparo para esses idosos. Me parece que um dos participantes realmente morreu no decorrer dos 3 meses da pesquisa. E um outro participante que estava com 80 anos de idade, a esposa que morreu. E mesmo assim, ele não perdeu um único encontro semanal do grupo e manteve a sua prática de meditação. Então, por tudo e todos os indicadores, né, demonstravam que a meditação estava fazendo bem a todos eles. Eu acho que, por exemplo, no caso dele, talvez a pressão não caiu, mas, né, passou pela perda da esposa e continuou tocando a vida com bastante normalidade. Né? Então um fator que ficou muito aparente era o problema de como que se vai medir e demonstrar os aspectos de qualidade de vida, né? Porque nem todos tiveram redução na hipertensão,
mas me parece que todos relataram melhores de qualidade de vida. Eu me diverti muito com uma das pessoas que no começo reclamava que ele sentava em zazen e dormia, né? E a pesquisa funcionou assim, então que eles assumiram o compromisso de fazer 20 minutos de manhã, ou era 10 minutos, não me lembro. 10 minutos ou 20 minutos de manhã e de novo de noite. Então 2 vezes por dia. E de manter um jornal, um diário, anotando como que foi, o que foi. E um encontro uma vez por semana. Me parece que o encontro era talvez 2 horas, né? 1 hora ou 2 horas, né? Já faz um certo tempo, nem me lembro mais de tantos detalhes, né? Mas então nos encontros semanais a gente, né, trocava de ideia, tirava as dúvidas e fazíamos a prática como grupo, né? E então este que, bom, mas eu tento fazer zazen, eu logo durmo. Bom, me deu a intuição de logo perguntar, e o seu sono como que está? Aí ele falou, muito mal. Eu durmo muito mal. Então, aí eu respondi, bom, então faz o seguinte, sentou zazen, dormiu, durma. E quando você acordar, aí você faz o seu zazen. Tipo, 2 semanas mais tarde, ele veio chegando e falando que melhorou o sono de noite. Né? Então, quer dizer, dormir no zazen nem sempre é o inimigo. Tá bom? Mas, então, com essa experiência minha, pessoal, com os de terceira idade, e vendo pela internet e por outros materiais a experiência com os hóspedes nos Estados Unidos, realmente, eu estou torcendo muito que a gente consiga desenvolver coisas semelhantes aqui no Brasil. Esse, né, está na minha lista de sonhos, né, de metas. E vamos ver, né? Ok, bom, aí, deixa eu ver, aí ela conta da época que ela recebeu bolsa para poder continuar trabalhando na tradução, depois a colaboração com o senhor Guedes. Aí nós vamos ao aspecto, aí na página 10. Então, sim, quando ela escreveu para o Richard Baker, opondo-se à ideia de submeter nova revisão a outro português, tem toda razão. Né? Eu acho que o português brasileiro, o português do Portugal, tem mais diferenças do que o inglês americano e o inglês britânico, que já tem diferenças o suficiente que a gente brinca uns com os outros. Né? E nós temos um ditado, acho que em italiano, alguma coisa, que é traduzido como tradutor traidor. Porque a tradução sempre é uma arte. Porque as línguas não se encaixam diretamente. Tem conceitos numa língua que simplesmente não tem como traduzir para outro. Saudades não traduz direito para o inglês.
saudades brasileiro é diferente do homesickness do norte-americano. É diferente. É semelhante. Mas homesickness, o ênfase está em cima do home, do lar, da casa. E saudades para o brasileiro, né, está mais global, está referindo saudades de pessoas, como também do lugar. Exatamente. Tá certo, muitas vezes quando o americano fala que está homesick, ele também está dizendo que está com saudade da família. Mas é diferente, não é bem a mesma coisa. Né? E dá um jeito, se dá um jeito brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro. Mas para traduzir isso, dá licença, né? Então não tem essas correspondências palavra por palavra. Aí, se você for dar o mesmo texto para 10 pessoas, 10 tradutores qualificados, bilíngues, você vai ter 10 textos diferentes na nova versão. Às vezes as diferenças passam a ser tão grandes que fica difícil imaginar que partiram do mesmo texto base. Isso se vira mais gritante quando se vai do japonês para o inglês ou do japonês para o português. Né? Então é fascinante começar a comparar traduções, porque cada um capta esse aspecto e verbaliza esse aspecto. Por mais que se procure ser fiel ao original, vai ter a criatividade e a interpretação do tradutor. Né? Então, só se pode revisar até certo ponto. Né? E se você dá para pessoa diferente fazer nova revisão, vai voltar todo a estaca zero. Então, ela tem toda a razão quando ele fala ia acabar num processo infindável. Não ia chegar no fim. A solução de chamar a Lia Diskin foi perfeita. Eu conheço a Lia. Ela é uma pessoa maravilhosa, sério, dedicado, responsável, trabalhadora. E sim, então, esse livro é editado pela Paula Satena. Né? Então ela tem, dá para eu entender tudo que ela falou aqui, do quanto que ela aprendeu e como foi o trabalho dela com a Lia Diskin. Né? Dá para imaginar os primeiros 3 dias, enquanto que estava resistindo, né? Porque nós temos uma tendência de nos apegarmos ao jeito que eu traduzia, ao jeito que eu coloquei, né? Mas né, eu tenho certeza absoluta que tudo isso que ela falou depois, quando caiu a ficha, deve ter sido uma experiência maravilhosa trabalhar junto com a Lia Diskin para revisar a tradução, né? Então, 11 anos e o livro saiu, né? E graças, continua sendo reeditado, disponíveis para nós, tá bom? Ok, então, acho que o tempo não vai dar para a gente ir para ler a introdução. Então, vou terminar por aqui. Eu vou pedir para vocês ler a introdução em casa e ler o prefácio, o prólogo, tá bom? Lerem, tragam já as suas dúvidas, questionamentos, tá? E antes de encerrar, eu gostaria de ouvir os comentários seus, tá? Então vamos desligar o microfone. Tem que não, a máquina continua isto.
mas tira o pino também, tá? Pode desligar e tirar do pino. Então agora vamos gravando pelo som ambiente. Eu ligo de novo. Ah? Ah, não, ele tá filmando. Ele está filmando, está funcionando, tá bom? Ok. Comentários, perguntas, dúvidas, críticas, elogios. Só uma perguntinha assim, o Sim. Dicep, ele chegou lá no início do século XX, né? Sim. Ficou só 12 anos. Não, peraí, não São vamos dois confundir. Suzukis. O Shunryu Suzuki Roshi chegou nos Estados Unidos, acho que foi época 60, aproximadamente. E viveu uns 12 anos. Ah, o Shunryu. Shunryu Suzuki, isso. Daisetsu Suzuki. Eu não sei as datas na minha cabeça, mas ele era bem mais no início do século. Bem mais no início do século. Isso. E ele viveu bem mais tempo também. Acho que talvez nessa época ele talvez ainda estava vivo. Eles não se encontraram. Não sei. A gente pode pesquisar, né? Sim. Ah, isso foi meio Isso. confuso. Não. E realmente é importante a gente distinguir entre D.T. Suzuki, o Daisetsu, deixa eu ver como é que é. Isto. Não me lembro o nome do meio, mas Daisetsu Suzuki, ou D.T. Suzuki e Shunryu Suzuki. Não são parentes, né? Suzuki é um nome razoavelmente comum no Japão, né? Um sobrenome, nome de família, né? E realmente, né? Épocas um tanto diferentes, escolas diferentes, mas os dois tiveram seu papel na transmissão do Zen para o Ocidente, né? Se eu não me engano, o D.T. Suzuki, ele começou a falar no fim dos anos 20. Nos Estados Unidos. Isso, mais ou menos por aí. E parece mesmo que ele está tentando colocar algum aspecto para o público norte-americano chegar e poder agarrar, assim, para começar a se interessar, né? E eu comecei minha primeira contato com o Zen foi por ele. E realmente ele fala de Satori, essas coisas, dá um... É isso, né? Depois, um pouco de prática já se vê o quanto é uma distorção que ele faz, né? Isto. Mas eu gostaria de perguntar sobre qual é a influência aqui no Brasil e na América Latina desse templo na São Francisco, que foi fundado pelo Suzuki. Até onde eu sei, muito pouco. Nós temos a influência através do livro, mas observa-se que o livro, a edição brasileira foi editado em 94, né? Enquanto que isso, 94 mesmo, né? Enquanto que os praticantes do Zen já estavam começando a se organizar já na década de 60. Né? Na época tinha o Tokuda Sensei, né, que viajava, né? Ele ordenou muitas pessoas como noviços. Alguns até chegaram a fazer treinamento no Japão, um ou outro ficou no Japão, inclusive. Mas muitos outros são mais para autodidatos do que qualquer outra coisa, né? Nós temos outros no Brasil que também está dando muitas ordenações e distante dos alunos.
Eu acho isso muito complicado. Mas o importante é que o Tokuda Sensei, ele deu início, né? O Zen em Porto Alegre existe porque ele também deu um impulso, não? Agora lá na San tem o Celso Marques, agora Monge Genshou, né? Foram algumas das pessoas da fase inicial do Zen em Porto Alegre, eles traziam o Tokuda Sensei periodicamente, né? Mas considera falta de material, mesmo em inglês, né? Muito acaba sendo suas próprias ideias, suas próprias interpretações, né? Se vê um professor uma vez cada 3 meses para um retiro, talvez 2 palestras, né? É muito pouco ensinamento que realmente fica possível de transmitir. Então, a pessoa pode, sim, conseguir certas realizações, mas no meio pode ter muitos mitos. Claro. Né? Então, muitas vezes, com muita frequência, o que eu acabo vendo, para mim parece um pouco de mistura de Zen, budismo, com ideias nova era, com ideias da esquerda, com ideias hippie, né? Um pouco de salada. Então, como que a gente traz isso pé no chão e o que é a prática de verdade? Né? Como que fazemos a adaptação da prática japonesa para o Brasil, sem perder o bebê, quando começamos querendo jogar fora a água? Né? Tá? Obrigado. Sim. Outro comentário, pergunta? Agradecer o conhecimento. Bacana. Tá bom? Tá bom? Ok. Então, se não tiver mais nada, vamos fazer o dedicatório. Então, esse que está escrito aí. As mãos palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sensei. Cuidem-se bem.